Começando mais um Esquematizando, hoje com uma ideia hipotética e não uma análise. Roda a vinheta que eu vou explicar direitinho na sequência. Bom, como eu disse na abertura, o tema hoje vai ser bastante hipotético. Como seria a seleção brasileira se treinada pelo alemão Jürgen Klopp? Olha, o Klopp é um cara de alta intensidade. Gosta do seu time marcando e correndo atrás da bola o tempo todo. Para isso, ele usa de um preceito tático alemão chamado Gegenpressing. Vou mandar aí pro editor para ele escrever direitinho porque é um termo bem chatinho de escrever. O Gegenpressing, ele nada mais é que a busca incessante pela bola no campo do adversário. Uma pressão muitas vezes de 3 jogadores em só um zagueiro, muita correria, e é por isso que a gente vê o Liverpool jogando com tanta intensidade. Mas já parou para pensar como seria a seleção brasileira jogando dessa maneira? Brasil! No gol, o Alisson, homem de confiança do Klopp, um cara que tem boa saída com o pé e, enfim, hoje poucos negam que é o melhor goleiro brasileiro em atividade. Na direita, antes que me matem, eu não vou de Daniel Alves. Eu vou de Emerson, lateral do Barcelona, emprestado ao Betis. Por quê? O Emerson ele tem a característica que o Klopp gosta, que é o lateral tradicional, que gosta de chegar na linha de fundo para fazer o cruzamento. E o Daniel Alves, que talvez seja o melhor nome da posição, é um cara que gosta mais de vir para dentro, para ajudar o time a articular. Então, por isso, eu vou com o Emerson. Mas o Daniel Alves não é um grande problema. Na defesa, os dois zagueiros, eu imagino que seria algo como Marquinhos, do PSG, e o Felipe, do Atlético de Madrid. São dois zagueiros rápidos, bons no jogo aéreo e de forte recuperação. Então, se o time perde a bola no meio de campo, os dois zagueiros têm velocidade suficiente para se recompor e assim impedir um avanço imediato do adversário. Na esquerda, Renan Lodge, um prodígio da posição. O lateral esquerdo que gosta de chegar no fundo, fazer cruzamentos e tem um apoio sensacional. É um cara interessante e na mão de um cara como o Klopp viraria, quem sabe, o Robertson brasileiro? O Klopp no Liverpool, embora jogue com 3 volantes, ainda assim tem uma pegada extremamente ofensiva, um dos times mais ofensivos da história do futebol. E na seleção, bom volante é o que não falta. Eu projetei algo como Casemiro, frente da área, protegendo, fazendo a função do Fabinho, que também poderia ser esse nome, mas por questões técnicas eu optei pelo Casemiro, e à frente dele 2 outros volantes, o Gerson, do Flamengo, e o Bruno Guimarães, do Lyon. Assim, a defesa ficaria bem protegida, os 3 volantes têm boa saída e teriam capacidade de acionar todos os atacantes. E também, como eu disse dos volantes, não faltam bons atacantes na seleção brasileira. O trio de ataque, eu vou dar uma pipocada. Como são ótimos nomes, eu pensei em mais de uma alternativa por posição. Eu acho que o cara que vai ocupar a faixa central, que seria o Firmino do Liverpool, talvez não mude da peça que o Liverpool use. Então acho que o brasileiro Firmino pode ser esse cara, esse 9/10, né? Porque é um 9 que joga de meia, muitas vezes, abrindo espaço para os pontas. O Gabriel Jesus eu vejo mais como uma alternativa para jogar na beirada do campo, atacando esses espaços que o Firmino abrir. E como é um cara goleador, talvez fosse um dos pontas que mais fizesse gols na seleção brasileira. No lado esquerdo, incontestavelmente o Neymar. Mas ainda assim eu queria fazer algumas menções honrosas aos nomes que poderiam se encaixar nesse esquema e que eu não citei. O Gabigol poderia jogar tanto aberto como centralizado. A mesma coisa para o Bruno Henrique. Vinícius Júnior, Rodrigo, Everton Cebolinha, nomes não faltam. A seleção brasileira tem um material muito interessante. E olha, eu confio totalmente no Tite para desempenhar um bom futebol. Mas olha, pensar nessa seleção com o Jürgen Klopp não é um sonho tão distante se a gente botar tudo na prancheta como eu fiz aqui agora. Brasil! O time do Liverpool se defende em 4-3-3. E como eu tô fazendo basicamente um replay do Liverpool na seleção brasileira, eu imagino a seleção também se defendendo num 4-3-3, marcando em cima, como eu disse no começo, pressionando o adversário a todo instante. Assim, o Brasil não sofreria tanto na defesa porque ficaria muito com a bola. E como tem jogadores de velocidade, volantes com bom passe e laterais que apoiam muito, seria um time infernal de se marcar.
Então, assim, quando a gente pensa em defesa, principalmente em times como o Liverpool, a gente já pensa em ataque. Brasil! Na transição, ida da defesa para o ataque, aquela tradicional saída em 3 que eu falei no vídeo do Flamengo, você lembra? Naquele caso, o William Arão entrava entre os zagueiros para fazer a saída. Nesse caso, o Casemiro, quando o time tem a bola, viraria um dos zagueiros. E o time se portaria num 3-2-5, sendo a linha de 3 com o Casemiro e os 2 zagueiros, os 2 à frente, Gerson e o Bruno Guimarães, e os 5 da frente seriam os 2 laterais, um em cada extremo, o Neymar um pouco mais próximo do Firmino, o Gabriel Jesus ou o Douglas Costa, que também sabe fazer essa função, no interior pela direita, e o Firmino no meio criando espaços. Então seria um time que sabe se defender já pensando no ataque. E esse ataque com muitas movimentações. Como eu falei, Firmino abrindo espaço para os pontas, os laterais atacando simultaneamente, os zagueiros já prontos para recuperar a bola em caso de contra-ataque adversário. Seria um time maluco, atacando e defendendo o tempo todo. Esse foi mais um Esquematizando. Eu espero que você tenha gostado e eu quero que você deixe sugestões aqui de análises ou de ideias para o quadro mesmo que você quer que eu traga, beleza? Eu tô lendo tudo. Tamo junto!